stoßen auf einem Pulverfass, das kurz davor ist zu explodieren. Olá pessoas queridas, eu me chamo Felipe Costa, você está no Hacklist. Aproveita que você já chegou aqui pelo canal, já vai deixando o seu like e se você ainda não é inscrito aqui, dá essa moralzinha pra gente e se inscreve logo aí. Dos mesmos criadores de Dark, 1899 é uma série original e exclusiva da Netflix e a gente vai falar sobre ela e também sobre a sua antecessora agora. Galera, 1899 é uma série que tem feito um enorme sucesso entre o público, entre os assinantes da Netflix. Vide aí o seu top 10 ainda durante bastante tempo após o lançamento. E isso era algo meio que esperado após também o enorme sucesso da sua antecessora, que foi Dark. Dark e agora por sua vez 1899 possuem a mesma dupla de criadores. É uma dupla germânica, eu digo germânica porque a maioria pode pensar que os dois são alemães, mas não. Ela é alemã e ele é suíço. E nessa nova empreitada da dupla germânica, eles tentam repetir o sucesso que foi Dark, usando basicamente os mesmos elementos. Mitologia grega, mitologia germânica, latim, conceitos filosóficos, uma imensidão de personagens mergulhados em melancolia e depressão e, é claro, um pano de fundo de mistério e ficção científica. Esses são basicamente os elementos ou os ingredientes usados nas receitas tanto de Dark quanto de 1899. Como a época de Dark esse canal aqui ainda não existia e eu sempre tive uma vontade enorme de falar sobre as minhas impressões a respeito de Dark, agora com o lançamento de 1899 eu vi uma oportunidade para dar prosseguimento a esse meu desejo. Então vamos lá, quando eu terminei de assistir a primeira temporada de Dark, eu realmente estava completamente apaixonado por aquela série, por aquela construção de universo. Porque como eu descrevi aqui anteriormente, eu gosto bastante de quase todos esses elementos usados na receita, na construção do universo de Dark. Só que com a chegada da segunda temporada, eu fui tendo que usar cada vez mais essa suspensão da descrença e quando eu imaginava que eles poderiam dar um fechamento para aquilo tudo, eles resolveram esticar para mais uma temporada. E foi com a chegada da terceira temporada de Dark que o negócio começou a dar ruim. Eu vou tentar ao máximo não dar nenhum spoiler aqui, tá certo? Mas é difícil fazer esse comentário a respeito do fechamento de Dark, da terceira temporada, sem soltar nada, tá? E após os acontecimentos da primeira e da segunda temporada, você já fica imaginando, cara, os caras complicaram um pouquinho mais aqui a história, como será que eles vão fechar? Como será que eles vão concluir isso daqui? Com o final da terceira temporada, o final da série, o fechamento da história, foi aí que o negócio deu ruim, porque até hoje eu fico imaginando por que eles chegaram naquela conclusão. O que foi que levou essa dupla germânica a chegar a essa conclusão dessa história? Se foi preguiça ou se eles tornaram a história tão complexa que não sabiam mais o que fazer com ela e tiveram que fazer aquele reset, porque é praticamente um botão de reset e tipo, melhor que nada daquilo tudo tivesse acontecido. E aí eu fiquei tipo, cara, por que vocês fazem isso? Porque nós, como espectadores, gastamos um tempo da nossa vida, gastamos energia, demandamos muita atenção para acompanhar uma história que o encerramento é praticamente um reset, é como se nada daquilo tivesse acontecido. Então me desculpa você que curtiu Dark, incluindo a conclusão daquela história, não tenho problema nenhum com isso, mas para mim aquele final foi uma lástima. Alles ist miteinander verbunden. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Agora vamos dar o próximo passo e comentar sobre 1899. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscreve aí, curte esse vídeo, dá o seu like, porque isso ajuda bastante. You think the passengers, they're still alive? They're clear. Agora em 1899 nós temos praticamente mais uma vez os mesmos elementos. Mitologia grega, mitologia germânica, latim, conceitos filosóficos, muito mais personagens, uma diversidade de personagens mergulhados em melancolia e depressão e, é claro, um pano de fundo de mistério e ficção. A princípio, a história se passa, é claro, no ano de 1899
e nós vamos acompanhar a viagem da tripulação e dos passageiros do navio chamado Kerberos, ou Cerberus, que na mitologia grega é o cão de 3 cabeças que guarda as portas do inferno. Durante essa viagem da Europa para os Estados Unidos, eles acabam recebendo um sinal de um navio da mesma companhia que já estava perdido há mais de 4 meses. E aí o capitão da embarcação do navio decide mudar a rota da sua viagem e ir de encontro a esse navio, o Prometheus. Anota aí mais esse elemento de mitologia. Só que o capitão, que é interpretado pelo mesmo ator do Jonas adulto lá de Dark, ele faz isso a contragosto. Todo mundo tá odiando essa decisão dele, tanto a tripulação quanto os passageiros. Chegando ao Prometheus, eles descobrem que o navio está completamente vazio, com exceção de um garoto, de um moleque que estava lá escondido. Só que quase ao mesmo tempo que eles encontram esse moleque lá no Prometheus, sobe a bordo do Kerberos um novo personagem que aparentemente nadou do Prometheus até o Kerberos. E é daí então, com a descoberta do Prometheus e com a chegada desses 2 novos personagens, o moleque e o outro cara, que coisas bastante estranhas começam a acontecer durante essa viagem. Então vamos lá, 1899 estica um pouquinho mais do elástico que começou a ser puxado lá em Dark, tanto em estilo quanto na quantidade de personagens e, é claro, na sua qualidade de fotografia e produção. Se Dark era uma série alemã falada totalmente em alemão, aqui em 1899 nós temos uma diversidade de nacionalidades entre os passageiros e a tripulação e uma diversidade de idiomas rolando. E é uma verdadeira torre de Babel mesmo, porque os caras começam a conversar entre si mesmo não se entendendo aparentemente, e você fica tipo, como é que eles estão se entendendo? E eles mesmos comentam que não estão entendendo o que o outro fala e mesmo assim a história consegue ir adiante. Mais uma vez você vai tendo que usar a suspensão da descrença, não só isso. Isso aqui é apenas um elemento que eu estou separando para fazer esse comentário, mas dentre outras coisas que vão rolando durante a história. Os personagens de Dark estavam sempre mergulhados em um verdadeiro lago de melancolia e depressão, e é exatamente a mesma coisa que acontece aqui em 1899, com uma diferença básica, mas que para mim é gigantesca. Enquanto lá nós tínhamos até alguns personagens cativantes, como o próprio Jonas, por exemplo, aqui, na minha opinião, nenhum personagem te cativa, nenhum personagem te chama atenção, você não torce praticamente por ninguém e, como diz um amigo meu, que todo mundo morresse logo e essa história acabasse de uma vez por todas. E pra mim, na real, o problema não está na forma como a história é construída, no storytelling, na história contada, e sim na própria escrita do roteiro, que é muito pesada, muito carregada, só que tudo é muito pseudo-intelectual, mas ao mesmo tempo vazio. Nós temos uma estética, uma produção gigantesca, linda, maravilhosa, mas com zero de profundidade. E isso pra mim realmente é um problema gigantesco. Mesmo com os absurdos que rolaram em Dark, principalmente na sua 3ª temporada, e falando mais uma vez da sua conclusão, nós tínhamos ali dentro desse universo pseudo-intelectual alguns personagens que eram cativantes, mesmo mergulhados em melancolia e depressão o tempo inteiro, mas aqui em 1899 não existe nem isso para você se apegar, não existe nem aquela tábua no meio do oceano para você se segurar e tentar encontrar um pouco de felicidade nessa história. Felicidade e interesse não dentro do universo da série, e sim dentro de nós mesmos, espectadores, porque fica difícil você criar algum vínculo com esses personagens e com essa história, já que você acaba não se importando com nada daquilo que está acontecendo. E juntando a tudo isso, nós ainda temos a cereja do bolo dessa história, que é uma quadrinista brasileira que acusa os criadores de 1899 de plágio. Acho que vocês já viram isso aí pela internet, pelos portais da vida, enfim, ainda tá rolando isso. Então, mais uma vez, na minha opinião, nós temos uma riqueza estética e de elementos gigantesca, uma forma muito bela,
muito bonita, muito apresentável, mas com a profundidade de uma poça d'água. What's wrong with that ship? Mas, meus queridos e minhas queridas, se vocês estão acompanhando a 1899, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião sobre essa mais nova série original e exclusiva da Netflix. E aproveita também, se você assistiu a Dark, também deixa aqui os seus comentários e as suas impressões. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, assim você ajuda bastante esse trampo que eu faço sempre com muito carinho para vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas que também curtem esse tipo de conteúdo, assim você ajuda bastante. Fiquem bem e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!